E hoje eu estou aqui para falar sobre um sonho, que eu tive com o pastor Leonardo Salles. Isso mesmo. Eu cresci numa igreja evangélica, assembleia, e eu sempre acreditei que você ofertando, você está semeando para o reino de Deus, né? Quando você semeia, Deus te honra, Deus te abençoa, porque você está abençoando e semeando no reino de Deus. Eu sempre aprendi que seja uma moeda de R$ 1 ou R$ 2. E como faz 2 anos que eu estou desempregada, daí eu pensei, Senhor, será porque eu não estou ofertando no teu reino, que as portas se fecharam? Daí eu estava assistindo numa tarde a pregação da IPTM, que é a igreja do pastor Leonardo Salles, em São Paulo. Estavam transmitindo ao vivo e eu estava na live. E eu lembro que o pastor estava pedindo para os irmãos ofertarem, contribuírem com a obra, mas eu vi que ali ele não colocava Pix, não colocava nada, ele só falava, né? Explicava que é importante que nós temos que ofertar. E eu pensei, nossa, como esse lugar é um lugar abençoado, né? Um celeiro abençoado, então eu vou ofertar, né? E eu procurando o Pix, nada. Daí eu fui no site oficial, não tava lá nem o Pix, nem nada. Eu falei, mas como que eu vou contribuir? Se ele nem pede, ele nem coloca ali. Daí fui no outro site, daí eu achei, né? O site oficial da IPTM, tem que ser iptmoficial.com. Daí, que é da igreja, ali tava as contas correntes, né? Os depósitos, Pix. Daí eu peguei, lembro que eu marquei o número do Pix da igreja, PTM, e eu lembro, pô, né, agora que eu vou contribuir, né? Ô, benção, contribuir, isso foi numa tarde, presta atenção. Falei, opa, contribuir, nem lembro com quantos que foi. Fiquei feliz, né? Falei, não, Senhor, agora eu tô semeando no teu reino, né? O Senhor vai me abençoar. Eu creio que esse homem de Deus, o Senhor vai me honrar também, né? Porque além de estar ajudando o teu servo, contribuindo na tua obra, o Senhor vai me abençoar. E eu também cheguei a falar para mim, não, esse homem de Deus, esse homem é uma bênção, né? Pô, pastor Leonardo Salles é uma bênção. Eu lembro que eu falei assim, amém. Entreguei, fechei a live, eu fazia as minhas coisas, aí faz mais ou menos umas 8 horas, 9 horas da manhã eu fui dormir. Eu não costumo dormir cedo, mas nesse dia eu dormi cedo. E eu lembro, nossa, foi o primeiro sonho, assim. Acho que quando eu adormeci eu já tive esse pesadelo. Foi um pesadelo muito real, muito real. Tudo porque eu creio que eu ajudei, ofertei na obra. Eu já tive esse pesadelo, nossa, sim. Eu tenho várias formas assim, de se interpretar, mas eu não sei ao certo o que significa, né? Se algum irmão souber interpretar, pode deixar nos comentários. Eu não sei ao certo, não posso julgar. Sei que foi um pesadelo muito real. Eu lembro que eu estava numa outra casa, que meus pais eles têm uma segunda casa, eu estava nessa segunda casa, eu estava lá no portão, e era mais ou menos, era de noite, assim, dava pra ver a noite é negra, assim, escura, e eu estava no portão sozinha, olhando assim, porque tem um final de uma rua, minha casa até o final da rua, tudo escuro, assim. Aí eu lembro que quando eu estava no portão, assim, olhei assim pro final daquela rua, veio vindo 2 homens, um do lado do outro, marchando. E eu prestei também atenção que eles estavam vindo na direção do meu portão. Mas eles estavam vindo tão rápido. E quase não deu tempo assim de eu entrar para dentro da casa. E eu lembro que eles estavam vestidos. Um estava de preto e outro estava de vermelho. O que estava de vermelho estava com tudo coberto de vermelho. Tipo
tudo de vermelho, capa vermelha, tudo vermelho, estava tudo de vermelho, capa ia até o pé, tipo assim, a touca dele era tudo, mas não dava pra ver o rosto. Ele tava com o rosto baixo e vindo em direção do lado desse que tava tudo de preto, o outro já tava tudo de preto, com capa preta, capuz, tudo de preto, tudo coberto. Parecia aqueles que da maçonaria, sabe? Que tudo coberto, você não vê nem o rosto deles. Tipo aquelas túnicas assim. E eles estavam vindo um do lado do outro na minha direção. Eu sei que foi tão rápido como um raio. Um passo que ele dava era um passo longo, cada passo que ele dava era um passo mais longo. E chegou até o meu portão, eu lembro que eu me dei. Aí nisso, quando eu entrei correndo, eu lembro que minha mãe estava no quintal. Do nada, assim, minha mãe apareceu. E eu lembro que ela barrou um deles. Não lembro se foi de preto ou foi de vermelho que ela barrou. Ela lembra que ela falou, sangue de Jesus tem poder. E o início, o outro, que acho que era o preto, ele veio, e isso eu corri para dentro, e ele ficou na janela. Ele parou na janela. Enquanto minha mãe estava se guerreando com o outro, ele veio na minha janela. Eu nem lembro certo, irmãos, o que ele me disse. Eu sei que ele falou alguma coisa. E eu não tem como explicar. Eu vi os olhos dele. Os olhos estão na minha memória. Não eram olhos humanos. Não tem como explicar. Eu vi os olhos. Não sei de quem é. É uns olhos de satânicos, assim, do próprio, talvez. E eu não lembro o que foi que ele falou. Mas ele não conseguiu me tocar por causa da janela de vidro. E eu vi o vidro e a minha mãe brigando com o outro. E ela me falou, sangue de Jesus tem poder. O de seque de vermelho sumiu. Mas de preto, né, continuou insistindo, falando alguma coisa, não lembro o que era. Ele estava tão furioso, mas tão furioso. Aí acordei assim, assustado, né, desse pesadelo. E por causa daqueles olhos eu acordei. Daí eu pensei, nossa, tudo isso porque eu contribuí com a obra, porque só pode ter sido porque eu não fui para a igreja, não saí de casa, não fiz nada. Aí eu treinei na live, eu contribuí, então eu creio que foi algo assim sobrenatural, né? Foi porque eu ajudei a obra do Senhor, porque eu ofertei a igreja do pastor Leonardo Salles, e ele veio com toda essa fúria para cima de mim, mas eu não consigo lembrar o que ele me disse. Ele veio para me falar umas coisas, mas eu não sei o que era. Não lembro mesmo. Foi uma ordem mesmo, os dois juntos vinham atrás de mim, só porque eu ajudei a obra do Senhor. Mas o intuito desse vídeo é a obra do pastor Leonardo Salles, onde todo mundo diz que ele é ladrão, que ele é mentiroso, que ele é isso, que ele é aquilo. Então, eu penso, se não fosse de Deus, ele não estaria tão furioso assim, né? Então, nós temos que parar de julgar e analisar. Se é obra do Senhor, nós temos que respeitar. Se Deus que levantou o ministério daquela igreja, nós temos que respeitar. Então é isso, irmãos. Esse é o vídeo de hoje. Se você estava curioso para saber, por causa do título da capa, da thumbnail que eu tinha colocado, então esse é o vídeo. É sobre esse sonho. Se você souber interpretar, pode me dizer nos comentários. Amém? Até o próximo vídeo.